Já citamos provas concretas, informações consensuais e argumento de autoridade. Então a gente vai pegar o seguinte, vai ver os exemplos de cada um, como seria, por exemplo, provas concretas. E aí temos um parágrafo de provas concretas. Olha só, eu vou ler aqui e depois a gente faz alguns comentários, tá? Os homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado à absurda cifra anual de 27 por mil habitantes. Todavia, a participação de menores em crimes hediondos não chega a 3%. Cefra, diga-me uma coisa. Se você fosse usar esse parágrafo, tá, diante daquele tema que nós temos trabalhado, que é a redução da maioridade penal para 16 anos, esse parágrafo seria coerente para ser um parágrafo de argumentação favorável ou de argumentação contrária à redução da maioridade penal? Contrário. Por que, Cefra? Porque você está mostrando que a participação dos menores em crimes hediondos não chega a 3%. Então seria algo absurdo você ter que reduzir a maioridade, né, para 16 anos, se a participação desses adolescentes em crimes hediondos é só de 3%. Agora, esse tipo de apresentação, esse tipo de informação, você não tem no texto. Na verdade, o aluno ele tem que buscar, o candidato ele tem que estar atualizado. O que se exige hoje é atualização. Você não tem um texto que você vá, obviamente, ler e dizer, eu não sei falar sobre isso. Sabe, todo mundo vai saber argumentar. A grande diferença é como argumentar, não é o que você vai dizer. O que todo mundo vai dizer talvez seja idêntico, mas como você vai argumentar, como vai ser estruturado é diferente. As informações de provas concretas aqui diferem um aluno que lê, um aluno que é leitor, um aluno que busca informação do que não lê. A fonte do IBGE. Sabe, mas se eu não souber a fonte? Márcio, se eu não souber, Márcio, o que é que eu faço? Se eu tiver só a mídia como informação, então cite a mídia, através dos argumentos midiáticos, através do Você pode utilizar, inclusive, a seguinte expressão, de acordo com os meios de comunicação. Os meios de comunicação de massa. Isso, de acordo com os meios de informação. Pesquisas informam, aí já entra até num outro tipo de argumentação, né? Aquela questão que todo mundo conhece, que é a consensual. Mas antes de nós falarmos da consensual, deixe-me só também citar uma coisa para o nosso telespectador. É que não é comum, mas pode ser que a Comperv ofereça o hipertexto. Sim. A coletânea textual. Ela ofereça ao candidato... Oferece uma pista, né? Sempre oferece. O ano passado foi aquela chargezinha aquela questão das câmeras. Né? Cuidado se está sendo filmado. Isso, perfeito. Aí você já tira. Isso é muito comum nas provas do Centro-Sul. Você pega, por exemplo, provas da FUVEST, da Unicamp, parece um caderno. Eles oferecem 8, 10, 12 textos complementares e aí o candidato ele tem um rol de argumentos que ele pode tirar daqueles textos e organizar a sua redação. Então é diferente. Aqui não. Aqui na Comperv ele oferece textos menores. Mas se a banca oferecer e nesses textos menores você tiver informações estatísticas, informações concretas, você pode utilizar sem nenhum tipo de problema. E a informação que você tem nos textos, né, da proposta em si, ela é muito clara, ela não é dúbia, ela não é ambígua, ela deixa o aluno bem ciente do que na verdade ele vai falar. A questão principal é o que você vai escolher. Aí a parte do rascunho que é essencial. É essencial. Toda obra-prima você tem que ter um rascunho. Então não tem essa questão de deixar a redação por último e não desmerecer provas, não é essa a questão. Mas a redação é a parte, na verdade, em que você vai trabalhar a estrutura. Você vai deixar o texto praticamente pronto. Então o seu rascunho ele tem que ser praticamente o seu texto. Então a ideia, vamos começar agora com as informações consensuais. Tá? Certo. Vamos lá. Veja, uma coisa importante quando nós estamos falando de informações consensuais, que é a nossa segunda estratégia de argumentação, é você não entender a informação consensual, também chamada de senso comum, como aquela informação banal, fútil, sem utilidade, que é o famoso clichê que todo mundo sabe, o famoso lugar comum. Os crimes, né, que você comete no texto. Não é isso. A informação consensual, na verdade, olha, seria o seguinte, um tipo de informação que é tida pela sociedade como verdadeira. Tá? Expressões como não se faz um grande país sem investimentos em educação, a destruição do meio ambiente causará sérios problemas nas gerações futuras. Então, são informações que não admitem contestação pelo alto valor de veracidade que possui. Então, o que é que acontece? Você pode utilizar. Veja, eu não preciso, por exemplo, provar por estatística ou por número de leitos hospitalares que o Brasil deixa a desejar em saúde pública.
Ah, mas como é que você prova, professora Séfora, que o Brasil deixa a desejar em saúde pública? Você sabe a quantidade de leitos hospitalares exigida pela OMS em relação ao que o Brasil dispõe? Não tenho a menor ideia. Mas pelas minhas informações críticas que eu adquiro ao longo da minha vida, por jornais, televisão, percepção, internet, conversando com pessoas, perfeito, eu tenho essa noção. E eu posso apresentar como argumento. Seria isso mesmo? Seria isso mesmo. Porque o consenso é isso, é nós entrarmos numa informação que todo mundo concorde. Quem vai corrigir o texto de vocês não são pessoas, na verdade, não são professores aí que começaram a corrigir o texto ontem. Né? Ele sabe quando o aluno tem a informação, ele, na verdade, sabe, poxa, se eu citar isso aqui, será que vai dar certo? Será que dá para enganar? Olha, eu vou colocar uma porcentagem aqui que eu não sei, mas se colar, colou. Não existe isso. Não existe. Por gentileza aqui pra gente aqui, por favor. Eu sempre digo muito uma coisa, sabe, Séfora, que o professor da Compev, e você conhece bem mais do que eu, está lá até hoje, é importante dizer para os meus caros alunos que estão nos vendo aí na sua casa, nesse horário, que a professora Séfora hoje ela é aluna da parte do mestrado da UFRN, é uma professora que vive em contato direto com os professores que vão elaborar a sua prova e que vão corrigir a sua redação. Então, essa interação que ela tem no departamento é bem grande. E uma coisa é clara, a equipe, a banca que corrige a sua redação, ela é muito qualificada, não é verdade? Muito, muito qualificada. E aí as informações que vocês mais têm que ter segurança, na verdade, é de leitura. Né? Nessa época agora, faltam poucos dias para o vestibular, não tem desespero, eu tenho que fazer redação, eu tenho que... A questão é de leitura, de observação, de calma, ler textos que são adequados, na verdade, você se equiparar com os melhores textos, ler textos de outras pessoas, comentar, o que você acha que vai cair, o que é que não vai, pô, será que poderia vir uma proposta de política de novo? Sim, mas com uma estrutura diferente. Por exemplo, na última semana que você teve o vestibular à distância, foi uma discussão acerca de política, né? O discurso da presidenta da República, né? Dilma. Mas pode ser presidente também, não pode? Pode ser presidente também, né? Tudo bem. Esse país patriarcal, assim, é problema. Não aceita essa questão, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Vai ser a mulher mesmo e acabou. A ideia que você tem que ter são informações, né? E adquirindo informações, ficar tranquilo, ficar calmo, ler textos. Eu costumo muito sugerir ao aluno que ele procure ler jornais. E os jornais dos domingos são os melhores, você comprar, e jornais de fora, porque tem muitos artigos e muitos editoriais. E é uma maneira de você realmente perceber, analisar textos de excelência. Textos argumentativos. Então você compra uma Folha de São Paulo, um Estado de São Paulo, um Zero Hora, um Correio Brasiliense, e você lê nas primeiras páginas os editoriais, os artigos de opinião, os textos argumentativos, você começa a perceber lá como é que aqueles autores escrevem de forma crítica, o texto do Gilberto de Menstein, Arthur Chechel, Carlos Heitor Coni, textos de um Roberto Pompeu de Toledo. Então você nota a construção do argumento, como é feita a tese, é uma orientação para o candidato, sempre procurar esse tipo de texto. Vale salientar também que a revista Veja, uma das mais citadas aí em vestibulares, também condizentes com essa questão argumentativa. Agora, vale salientar que a estrutura, né, que você tem na revista Veja é diferente do texto que você vai elaborar. É bem diferente, questão do nome do autor, assinatura, né, você tem os toques pessoais que não são comuns, não são tão comuns ao texto que você vai argumentar. Então, utilizar, na verdade, aquilo como fonte de informação, né, isso que o Márcio estava falando. E tem a internet, gente. Internet, você está com o celular e está com a internet. Deixar o Orkut um pouquinho de lado, o MSN, vamos partir para, na verdade, essas informações que nós necessitamos. Vamos chegar aqui à nossa tela